Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Iremos ler uma parte do versículo 42 até o versículo 48. É aquela parte onde Jesus cura a cura de uma mulher enferma. Diz assim a Escritura: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, louvamos-te pela dádiva da fé, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, nos concedendo vida em tua presença. Ó Pai querido, nos ensina através desse texto sagrado. Nos ajuda a termos olhos espirituais para enxergarmos a Escritura. Abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O poder pertence a Cristo, porque Ele é Deus. Pelo fato de Ele ser Deus, homem, o poder pertence a Ele, a autoridade, o domínio, em relação a tudo, aos demônios, a doenças, enfermidades, domínio nos céus e na terra, com relação a tudo e a todos. É Ele quem tem o poder em suas mãos. E claro, a Escritura sempre exalta a divindade de Cristo, como Ele veio a esse mundo e como manifestou a glória devida à sua própria pessoa. Aqui temos um contexto, né, que já temos meditado aqui nesse Evangelho, e aqui Jesus, em Cafarnaum, cidade onde ele estava ali tendo o seu ministério, naqueles provavelmente 2 anos do seu ministério, e percebemos aqui que ele estava voltando, né, o contexto aqui aponta para aquela volta de Jesus que ele teve de Genezaré para Cafarnaum, né? Versículos 40, ele foi recebido com alegria na sua volta, e o chefe da sinagoga, chamado Jairo, versículos 41 e 42, suplicou a Jesus que fosse ali à sua casa, porque sua filha, muito novinha, né, aproximadamente 12 anos, estava quase morrendo. É nesse momento aqui, que quando Jesus está indo para a casa de Jairo, e na rua aqui, naquele momento na rua, perto das multidões, as multidões o estavam apertando ali, naquela jornada, ele estava indo para a casa deste chefe da sinagoga, e acontece algo extraordinário aqui. Uma mulher enferma, ela toca em Jesus e é curada, versículos 43 e 44. Perceba que Jesus está caminhando aqui, né, com a multidão, todo mundo perto dele, muito junto,
Não sei se você já andou perto de muita gente, e é como se as pessoas, ao lhe apertar, elas saem lhe levando, né? Você vai indo, porque todo mundo está indo, então você termina indo ali. E essa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e é que ninguém tinha podido curar, e que gastara todo o seu dinheiro aqui, haveres, com respeito aos médicos. Então, ela perceba que ela havia 12 anos, ela havia sofrendo com essa hemorragia. A mesma idade da menina, né? Da menina que foi curada, a filha de Jairo. Essa mulher passou 12 anos aqui sofrendo com essa hemorragia. Sabemos pela Escritura que não era apenas as mulheres que sofriam desse mal, mas também os homens. Lá em Levítico, capítulo 15, temos ali a informação, especialmente no último versículo ali do capítulo 15 de Levítico, versículo 33. No mesmo capítulo ali de Levítico, a pessoa com esse problema de saúde era considerada, na lei cerimonial, imunda. E se houvesse cura pela medicina da época ou pelo próprio Deus, a pessoa precisava passar ali 7 dias isolada. Era o tempo ali da purificação. Caso não acontecesse a cura, a pessoa era considerada imunda e não podia frequentar o culto, além de outras proibições. Aquela mulher, ninguém, o texto diz, né, tinha podido curar, além da doença ali incurável, pela medicina da época, uma medicina frágil comparada com a de hoje. Aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com tratamentos, mas não teve nenhum sucesso, nenhum médico pôde curá-la, não teve. Talvez ela tenha sido muito abastada, uma pessoa de muito dinheiro, e gastou tudo o que tinha para tentar curar aquela hemorragia. Lucas era médico por profissão, Colossenses 4,14, ele deveria entender que situações como aquela, nem sempre a medicina daquela época poderia curar, né? Não tinha medicamentos, não tinha suporte para trazer ali a cura para aquela mulher. Até hoje é evidente, a ciência, mesmo crescendo muito, com muitas tecnologias, não consegue curar muitas doenças. Independente do dinheiro que o paciente tenha, ele não pode ser curado, não é? Porque não existem medicamentos, a medicina é frágil com respeito a muitas doenças e não consegue curar as pessoas que têm enfermidades dessa natureza, né? Ou, na época, aqui, o dinheiro ele pode comprar muita coisa, mas saúde, em muitos casos, é impossível de ser solucionada com recursos. A pessoa pode ter rio de dinheiro, mas quando chega uma doença forte e não tem remédio que dê jeito, não tem jeito. Pode ser a pessoa com mais riquezas que se possa ter, sabemos disso, né? Não tem jeito. Mesmo a medicina alcançando proporções tão boas, né, em diversos países e também aqui no nosso, mas existem coisas que não podem ser solucionadas. A pessoa tem que passar a vida todinha com aquele mal físico até morrer. Ou aconteça, né, pela graça de se Deus assim quiser, um milagre, como aconteceu aqui. Versículo 44, veio por trás de Jesus essa mulher e o tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela veio por trás de Jesus, não sabemos como, eu acho que a multidão estava empurrando Jesus e Jesus está meio que para trás um pouquinho, né? Tentando dizer, não deixa o povo ir, que o povo está muito apressado, talvez. Não é? E ela tocou ali na sua veste, veio por trás dele e fez aquele movimento. E Marcos, capítulo 5, versículo 28, registra assim, que aquela mulher pensou, né? Ela dizia no seu coração, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, ela tinha convicção, ela tinha fé, que apenas se ela tocasse, ela seria possível a sua cura.
Ou seja, ela soube que poderia tocar em Jesus e ser curada. Ela planejou isso. Por causa da fama de Jesus ali, por muitas pessoas terem sido curado por ele apenas tocando nele, né? Você deve lembrar, se não lembrar, pode voltar aí 2 ou 3 páginas, capítulo 6, versículo 19, diz: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Todo mundo tocava em Jesus e no mesmo instante era curado das enfermidades. E provavelmente essa fama chegou até essa mulher, e ela, crente judaica, iremos ver mais na frente, né? Mas até aqui mesmo, né? Podemos perceber isso. Ela foi até ele e tocou, e no mesmo instante a cura foi rápida, no mesmo instante. Com respeito a tocar, pessoas com esses problemas e outros eram proibidos de tocar em alguém. Um leproso, por exemplo, né? Se aproximar ou sentar em lugares públicos. Levítico trata desse assunto. Se acontecesse de pessoas assim tocarem alguém, a pessoa tocada também se tornaria impuro, segundo a lei cerimonial. E isso acontecia de forma... aquela pessoa poderia ser até apedrejada ali ou condenada com tal atitude. Hoje nós temos o Covid-19. Uma pessoa contaminada parece estar com lepra e ninguém pode se aproximar, né? Nossa, não, de jeito nenhum, né? Parece que a pessoa está com alguma coisa muito... E de fato está, né? Mas apenas para dar um exemplo aqui de como acontecia naquela época. Aquela mulher, ela teve uma coragem aqui avassaladora, uma confiança incomum, confiança essa que todos os cristãos precisam ter ao nos aproximarmos de Jesus ou a nos aproximarmos da Santa Ceia. Falando de Santa Ceia, hoje à noite nós teremos a nossa Santa Ceia, não é isso? E assim iremos nos aproximar do Senhor espiritualmente, da mesa do Senhor, estaremos na presença do Senhor, mas isso com confiança, com firmeza, né? Com convicção de quem é o nosso Salvador, quem é aquele que veio para nos trazer cura espiritual. E quem sabe ele não faz muitas curas físicas sem nem percebermos, né, na nossa caminhada. Certamente essa mulher era uma crente da religião judaica e teve essa doença, mas não perdeu a sua confiança no Messias. Qualquer pessoa, é evidente, pode ficar doente, com doenças graves, sem cura, e mesmo aquele que nasceram de novo, que se converteram, podem receber curas, ou melhor, doenças, ou terem doenças incuráveis. O fato é que na caminhada cristã precisamos alcançar esse tipo de convicção aqui. Precisamos pedir para que Deus nos aumente a fé. Em outro contexto, os discípulos pediram para que Jesus lhes acrescentasse mais fé. Os discípulos andando com Jesus ali, né? No capítulo 17 aqui de Lucas, versículo 5, eles pedem: Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho uma fé muito débil, muito fraca. Eu também. E logo ali a mulher, né, no caso da mulher aqui, a hemorragia parou. Ou seja, no exato momento do toque, sem que mesmo Jesus, é interessante aqui, sem que mesmo Jesus ordenasse que a cura fosse feita, aquela mulher foi curada. Um milagre extraordinário, permitido por Deus, sem a necessidade, nesse momento, de uma ordem, no sentido labial, né? De Jesus dizer para que ela ficasse curada. Apenas a fé daquela mulher que é dita aqui, né, no versículo 48, que ela foi salva pela fé. Hoje, Jesus não está mais presente literalmente nesse mundo. Ninguém pode mais tocá-lo para curar alguma enfermidade física. Entretanto, ele está presente espiritualmente e pode nos curar das nossas enfermidades físicas, assim ele queira. Já que ele nos curou espiritualmente, podemos clamar para que ele nos
tanto nos preserve e, ao mesmo tempo, nos cure das nossas enfermidades, das nossas misérias físicas, ou do nosso filho ou filha, ou de parentes, ou de pessoas próximas. Devemos colocar, é claro, a vida dessas pessoas, porque somente aquele que tem o poder nas mãos pode fazer curar doenças que não têm cura. Somente ele pode intervir e fazer isso. Precisamos na nossa jornada sempre nos achegar ao trono da graça. Temos acesso ao nosso Salvador e somente ele pode curar. Precisamos, claro, sempre usar a nossa fé. Ela é mais preciosa, como diz Pedro lá no capítulo 1 de Pedro, versículo 7. A fé é mais preciosa do que ouro perecível. Ela é mais preciosa do que recursos. Aquela mulher deveria ter muito, mas gastou tudo tentando curar. E ali, com a chegada do Messias, ela se aproxima e é curada de forma extraordinária. Jesus, claro, não é diferente o seu poder. Ontem, hoje, sempre, ele sempre é aquele que tem em suas mãos o poder. E ele pergunta aqui, do versículo 45 e 46, Jesus sente que algo ali o tocou, dele saiu o poder, e ele pergunta: quem me tocou? Como todos negassem ali, é claro que Jesus deve aqui ter parado, Ele parou e fez essa exclamação, como se todos negassem ali. Não, a gente está aqui, ombro com ombro. Mas ninguém tocou nele, ninguém pegou nele. Os discípulos até dizem, as pessoas estavam ali próximas dele e eles dizem: multidões te apertam, te oprimem, te apertam. Então aí, como é que o senhor pergunta se alguém lhe tocou? Como se dissesse assim: como assim? Oxante. E como assim? Claro que Jesus sabia, mas queria trazer um ensino aqui aos discípulos, mostrar a sua divindade, ou seja, dele emanava poder, ou ele era o próprio poder para curar. Embora os discípulos aqui já haviam presenciado essa realidade, como já falei aqui no capítulo 6, versículo 19, Jesus queria aqui enfatizar essa realidade, que ele era e é o Deus Todo-Poderoso. Claro que para que soubéssemos também, tanto nós hoje, soubéssemos também que estamos diante de um Deus homem todo-poderoso, ou o poder está, como também, claro, pertence a ele. E precisamos usar a fé que ele mesmo nos concedeu, Efésios capítulo 2, versículo 8, para termos acesso a esse poder. Caso o próprio Jesus queira nos abençoar com o seu poder e, ao mesmo tempo, venhamos a usar a fé que ele mesmo nos deu para que ele acrescente mais fé em nós e venhamos a nos aproximar mais daquele que tem o poder em suas mãos. Sempre, nessa jornada cristã, precisamos nos dedicar a amadurecer a nossa fé, a desenvolver uma fé mais e mais próxima do Senhor, próxima a servi-lo, a honrá-lo, e assim estaremos nos aproximando daquele que tem a autoridade em suas mãos e pode, claro, nos curar. Já nos curou da enfermidade espiritual e pode, claro, nos curar de muitas outras enfermidades espirituais que insistem em fazer parte da nossa vida, e ele pode nos sarar e passamos a crescer e a servi-lo. Jesus insiste aqui, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Ou seja, alguém tocou ali em Jesus de forma incomum. Embora todos estivessem comprimindo, apertando ali o mestre, alguém tocou de forma especial, de forma incomum, porque dele saiu poder. Isso demonstra que
pela fé, não é, podemos ter acesso ao poder de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos esse tesouro em vasos de barro. Então, quando Jesus afirma que dele saiu poder, ou que a autoridade para curar pertence a ele, está afirmando aqui sua divindade, não é? Porque o poder no Antigo Testamento pertencia a Deus. Eu vou apenas citar um versículo aqui, Salmo 62, versículo 11. O poder pertence a Deus. E se Jesus estava afirmando isso, porque ele de fato é Deus, ele é o Senhor. Então, irmãos, todos nós, pela fé, passamos a ter acesso ao poder de Deus, mas, claro, está em Deus fazer com que seu poder alcance favor naqueles que creem. E claro que está nele o poder de fazer com que o seu poder seja manifesto e não no ser humano, né? Está no próprio Deus o poder para manifestar a sua glória. Ao mesmo tempo, aqueles que creem necessitam viver aos pés de Deus para alcançarem mais fé. Precisamos alcançar a maturidade dessa mulher, a maturidade dessa irmã que representa a igreja, né? Essa irmã representa a igreja. Então, ela nos representa e precisamos nos achegar àquele que tem o poder em suas mãos, para que ele assim mostre a sua glória, o próprio Deus, Cristo Jesus, homem, que veio até nós mostrando a sua glória, e precisamos exercitar ou viver desenvolvendo a nossa fé, para só assim crescermos em alegria na sua presença, e ele, por sua vez, irá responder com o seu poder, assim ele queira. A mulher, ela não pôde se esconder aqui, não é? Jesus afirma que ela foi salva pela fé, versículo 47 e 48. Uma pessoa naquela condição, ela não podia tocar em ninguém, não é? Ela tocou, não é? E tentou se esconder, mas perceba que ela não conseguiu por muito tempo, né? Versículo 47, ela não pôde se ocultar, ela não pôde se esconder, e aproximou-se com medo, trêmula aqui, com medo da reação. E ela se prostra diante de Jesus. Essa atitude revela que ela estava clamando ali por misericórdia, caso tenha feito algo de errado, né? Será que eu fiz algo de muito errado, né? Porque todos ali, ela ficou no meio do círculo e ficou trêmula. Ela defende aqui, ela se defende declarando a causa porque havia tocado. No versículo 43, nós vimos a causa, né? Ela estava com aquela doença, ela estava com aquele problema hemorrágico e ninguém podia curar, né? Confessou ali, falou, disse, olha, ninguém. E ela depois explica, né? Mas agora, depois que eu toquei no meu mestre, depois que eu me aproximei, cheguei junto dele, a sua glória se manifestou em mim, não é? E ela foi curada, ela foi imediatamente curada. De repente, a gente pode pensar que nesse contexto aqui, de repente passou pela cabeça daquela irmã que ela seria censurada por Jesus ou por seus discípulos, ou ainda por qualquer outro homem que estivesse ali. Talvez tenha pensado também que se soubesse que tudo iria acabar daquele jeito, daquela forma, não teria tocado em Jesus, não é? Pensou que seu julgamento aconteceria naquele instante. Talvez um julgamento duro ali, naquele momento. Mas é claro, ela estava diante daquele que, além de ter o poder, ele era a própria misericórdia e a própria compaixão em pessoa. Como era de se esperar, não é? Jesus não a repreendeu. Pelo contrário, a tratou da melhor forma possível aqui e ainda elogiou a sua fé e lhe despediu em paz. Versículo 48, então lhe disse, filha, a tua fé
te salvou, vai-te em paz. Jesus a trata aqui com ternura, filha, né? Claro, para naquele momento ali, acalmar o seu coração apavorado, né, trêmulo, nervoso naquele momento. Jesus carinhosamente se volta para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Isso mostra que aquela mulher era uma crente judia, que exerceu sua fé no Messias, né, em Jesus, para ser curada naquele momento. Sabemos, claro, pela Escritura, Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé ela é um dom de Deus. Jesus afirma o que ela já tinha ali, né? O que ela já tinha para alcançar a cura física. Claro que se ela não fosse curada, já tinha a salvação espiritual, que era mais importante do que a cura física. Então, a fé dela a salvou aqui, no sentido da sua saúde física. Deus nos concede fé, ou concede fé ao seu povo, para que esse povo cresça ou desenvolva essa fé e passe a crer no poder daquele que domina céus e terra, né? Passe a crer nele, e não somente crer, mas a se aproximar dele, a viver se aproximando dele, né? Durante a jornada. Não podemos negligenciar a aproximação que devemos ter do nosso Salvador. Quando ele nos chama, ele deseja que o seu povo se relacione com ele. Como? De que forma? Através da oração, através do culto público, através da vida cristã, da vida com Deus, se aproximar sempre do Senhor pela fé. Deus nos deu a fé para que tivéssemos acesso ao seu poder, ao seu trono de glória, à sua própria autoridade. Então, não podemos viver como se a fé não fosse uma realidade na nossa vida. Precisamos vivenciar a fé e não apenas tê-la como um objeto de estimação, onde passamos apenas a contemplar, olhar para a fé, ficar olhando e não desenvolvendo uma vida cristã saudável, não é? Na presença daquele que tem o poder em suas mãos. Quando negligenciamos viver uma vida de fé e de prática, passamos a negligenciar o próprio Senhor ou aquele que tem o poder em suas mãos para solucionar nossos problemas espirituais, nossos problemas físicos, se assim Ele quiser, não é? Solucionar os nossos problemas físicos. Mas o que Ele quer é ver o nosso comportamento de fé. Nós nos aproximamos dEle crendo que Ele vai agir na nossa vida? Ou ainda existem dúvidas em nossos corações? Eu citei aqui, né, o capítulo 17, versículo 5, os discípulos pedindo a Jesus: acrescenta-me mais fé, Senhor, acrescenta-nos mais fé, porque a fé que temos é muito pequenininha, não é? Jesus até fala: se vocês não tiverem fé como um grão de mostarda, ou se vocês tiverem, né, lá no mesmo contexto do capítulo 17, vocês vão ter autoridade para transportar um monte de um lugar para outro. Então, Jesus queria mostrar com isso, claro, que a nossa fé é tão pequena que quase não é perceptível. Não é? É uma fé muito pequena. Por isso, a necessidade de estarmos sempre em comunhão com Ele, não só no culto, mas na nossa vida doméstica, na nossa vida comum. Nós precisamos estar em relação com aquele que tem o poder em suas mãos. Quando não fazemos isso, andamos de forma ineficiente na fé. E não temos o auxílio daquele que tem o poder em suas mãos. É necessário que Ele venha nos auxiliar, nos guiar, nos pastorear, nos firmar, nos fortalecer. Ele venha agir na nossa vida para que assim venhamos a crescer nesse precioso conceito que Ele nos deu, não é? A fé para o nosso desenvolvimento, amadurecimento, crescimento espiritual. E não andarmos nessa terra como se a fé não fosse uma realidade.
Se andarmos dessa forma, iremos ter prejuízos espirituais na caminhada. Não é à toa que percebemos pela Escritura que as igrejas, tanto ali já na época apostólica, já havia perdido o primeiro amor. Amor pela Escritura, pelos assuntos de Deus, pela vida cristã, pela vida com Deus, não é? Perderam. E na nossa época, como andam o povo do Senhor? Como andamos nessa jornada? Ainda temos e vivemos e nos movemos por meio da fé em Cristo, naquele que tem o poder em suas mãos? Ou não, durante o dia a dia andamos como ímpios, como aqueles que não creem no Evangelho e na palavra e em Cristo Jesus? A fé, irmãos, é por meio dela que Deus nos salva, né? Ele coloca a fé em nossos corações, nos concede a salvação espiritual. E se tivermos problemas físicos ou os nossos queridos, precisamos colocá-los diante de Deus, para que Deus assim demonstre o seu poder, como fez na Galileia, na Judéia, demonstre a sua glória trazendo cura física. Por isso, precisamos amadurecer na fé, não é? Não podemos tratar a fé apenas com foco no dia do Senhor. Precisamos exercitá-la na nossa vida diária. Deus venha nos ajudar nessa tarefa de desenvolvermos uma fé sadia. Jesus, ele deseja para aquela irmã, ele termina dizendo: vai-te em paz. Era a forma judaica de se despedir ou cumprimentar alguém, né? Shalom Adonai era a forma hebraica de se cumprimentar. Aquela irmã teve um misto aqui de alegria e aflição, né, por ter sido curada e se ver diante de uma possível condenação, mas Jesus agora a despede em paz. É claro que a paz, ela vinda do próprio Senhor Jesus, tem um significado especial. Isso por ser ele o príncipe da paz. Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando Jesus concede paz a essa irmã, é claro que ela foi firmada na paz do Senhor, e ali seu coração, que estava trêmulo, que estava angustiado, versículo 47, agora estava indo confortavelmente com um espírito de paz na presença concedida pelo próprio Senhor Jesus. É claro que quando Jesus concede paz ao seu povo, esse povo aprende a passar pelas aflições de forma saudável, né? De forma saudável. A paz de Deus, como escreve Paulo, no capítulo 4, versículo 7, aos Filipenses, ele diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz interna, né? Uma paz do coração, uma paz na alma, no espírito. Mesmo passando por aflições, dificuldades, essa paz vai conduzindo os cristãos. Em tempos de aflições, precisamos da paz de Cristo, que Ele nos conceda paz. Mas para que isso se torne algo real na vida cristã, é necessário um exercício de fé constante. Não podemos negligenciar a vida de oração, vida de santidade, vida de pureza e assim sucessivamente, porque somos pecadores e precisamos nos achegar àquele que tem o poder em suas mãos para que Ele trabalhe na nossa vida cristã. E somente Ele pode, de fato, nos fazer ter um coração em paz. Somente Ele. Essa paz não é alcançada pelos méritos humanos, não é o ser humano que busca, não é o ser humano que vai atrás. É claro que quando o ser humano está indo buscar, pode ser um sinal claro de que o Senhor está trabalhando em seu coração, mas não está no coração humano. Ela vem de Cristo, vem do próprio Senhor. E claro, quando recebemos a conversão, passamos a ter um pacote completo, né, da vida cristã. E precisamos desenvolver todas as habilidades cristãs para, assim, alcançar e ter e desenvolver a paz
na nossa vida, em meio aos sofrimentos, lutas e dores que passamos, podemos sim alcançar e viver em paz, porque a paz, ela é dada tão somente por aquele que tem o poder nas suas mãos e pode nos conceder e nos fazer desenvolver e ter paz na jornada cristã. Então, irmãos, podemos aqui fazer algumas aplicações finais nesse texto. O que esse texto quer nos ensinar, né, já exposto todas essas informações aqui, é que podemos nos aproximar de Jesus pela fé, esperando que seu poder ou que sua autoridade aconteça na nossa jornada cristã. O problema, muitas vezes, pode estar na nossa falta de fé, ou a termos uma fé, falta de fé no sentido de ter uma fé pequena, né? E por isso precisamos pedir a Ele para nos acrescentar mais fé. Capítulo 17, versículo 5, para desenvolvermos uma vida cristã e nos aproximarmos mais e mais daquele que tem o poder nas mãos, e não negligenciarmos o seu poder durante a semana, ou a sua própria pessoa, não negligenciar a fé e a vida com Cristo durante a nossa semana, mas exercitar a vida cristã para crescermos e agirmos de forma como o nosso próprio Mestre agiu. Jesus certamente vai nos receber com compaixão, com misericórdia, elogiando a nossa atitude de fé e nos concedendo sua bendita paz. Então, Jesus está com o coração aberto para nos receber. Precisamos nos voltar para Ele. Precisamos nos voltar, olhar para Ele pela fé e exercitar a fé e vida cristã. Só assim Ele vai ver nossa atitude e nosso comportamento, vai elogiar essa atitude. A sua fé está lhe salvando, está lhe conduzindo à salvação, tanto a espiritual, não é? Como, se Ele quiser, até a física. E vai fazer isso concedendo a esse crente sua bendita paz. Esse crente não estará, vai passar por complicações e dificuldades nessa vida, mas vai estar sendo assistido por aquele que concede paz, que faz com que seu povo desenvolva uma vida de paz na sua presença. Então, quando nos achegarmos a Jesus, precisamos ter consciência de que Ele vai nos receber de coração aberto. Ele vai nos receber de coração aberto. Ele não vai nos censurar, apesar dos nossos erros e pecados, das nossas fraquezas. Ele vai ver que nós queremos e necessitamos da sua compaixão, de sermos atendidos por Ele, para assim Ele ir trabalhando na nossa vida de fé e nos fazendo crescer em todo o comportamento cristão, a nos livrar das coisas que não o agrada e passarmos a fazer as coisas que o agrada. Ele vai agir na vida do seu povo, porque somente Ele pode fazer isso. Então, que venhamos a nos colocar diante do seu trono, diante da sua presença, em oração, durante a semana. Claro que estamos fazendo isso aqui em adoração, mas precisamos fazer isso também em nossos lares, com nossos familiares, para assim crescer na fé e receber de Jesus aprovação, né? E dizer: você está indo no caminho certo, meu servo, minha serva, vocês estão indo na caminhada certa, e por isso vão em paz, continuem nesse desejo, desenvolvam suas habilidades diante de mim, sua vida cristã. É evidente que vocês irão tropeçar, vocês irão ter problemas, mas não percam o foco de me servir, de me honrar, de me buscar, porque em mim está o poder para solucionar todos os problemas, todas as debilidades. Se elas não forem resolvidas ainda nessa vida, ela será resolvida quando eu voltar. Quando eu voltar, tudo será restaurado, todas as coisas serão refeitas, e assim vocês irão ter paz em mim na eternidade. Mas já o Senhor Jesus já nos concede essa paz
mesmo nessa vida, e passamos a ter equilíbrio espiritual, emocional diante dele, porque ele é quem nos consola, ele é aquele que pode, tão somente ele pode nos consolar, nos guiar, nos pastorear de fato, pastorear o nosso coração, a nossa vida, para crescermos em todos os aspectos da vida de fé, de prática e de paz com ele. Vamos orar? Irmãos, oremos ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar a Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua compaixão por nós, pelo Senhor nos conceder a fé para vivermos para Ti. Nos ajuda, ó Pai, a praticar essa fé, a não sermos apenas ouvintes negligentes, mas servos operosos e praticantes, para alcançarmos mais e mais a Tua presença, para estarmos mais e mais em comunhão contigo e experimentar do Teu poder, da Tua glória. Já experimentamos, Senhor, pela vida espiritual. Te louvamos por essa graça poderosa que nos conduz para o Teu louvor. Mas te clamamos também, Senhor, por esse físico frágil e fraco que temos, pelas debilidades do físico, e precisamos, Senhor, da Tua intervenção na vida de muitos doentes em nossa igreja. Somente pelo Teu poder, Senhor, eles podem ser curados. Somente pelo Teu poder pode haver restauração, pode haver libertação de um corpo debilitado e cheio de aflição. Ó Pai querido, nos dá consciência da vida cristã e da vida de fé, para que tenhamos paz nessa jornada, paz naquilo que aprendemos de Ti, paz nas Tuas orientações, na consciência do Teu Espírito em nós, nos aperfeiçoando a sermos parecidos com Cristo. Abençoa a Tua obra e fortalece o Teu povo. Assim te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.